A internet, ela pode colaborar na educação com os filhos? Não tem como fugir desta questão, desta demanda. Então, a partir do momento que o sistema de internet ele entra em nossas casas, é porque houve uma evolução científica, tecnológica, fruto desta humanidade que busca desenvolvimento, crescimento. Então, se a tecnologia, se a internet, ela é derivada desta potencialidade humana, nós temos que entender que sim, que a educação dos filhos passa pela internet e introduzir os filhos na internet e em todas as variações que a internet nos proporciona é um meio de colocarmos este filho, essas crianças, no processo da inteligência humana, da potencialidade humana. Então, quando os pais eles fazem esta entrada, eles fazem mostrando aos filhos que isto é uma evolução e que eles precisam entrar nessa evolução. Porém, para que os filhos entrem nessa evolução, é necessário que os pais também entrem. É um hábito que deve ser construído todos juntos e não apenas entregar na mão da criança ou do adolescente e deixar ele se virar com isso. Não, é necessário que mesmo que os pais que não estejam numa geração digital, mas que ainda está no estágio analógico, né, adentrem nessa tecnologia e façam esse desenvolvimento também da sua própria estrutura comportamental, mostrando que são pessoas que estão abertas para a evolução, para o novo, para o tecnológico. Ao falarmos então em internet, nós temos que entender que ela tem braços, né? A internet é a tecnologia que permite a gente entrar nos sistemas YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, sites e blogs, podcasts, jogos eletrônicos, lazer, entretenimento, né? Séries, filmes, orquestras, shows, teatro. Como que a potencialidade que a internet nos remete a entrarmos em diversas áreas. Veja como que eu tenho WhatsApp, eu não tenho mais secretária para agendar pacientes, trabalho só com WhatsApp. O diálogo com o paciente ficou muito mais fácil em termos de dialogar, reagendar, remarcar a consulta. Também faço atendimentos online via WhatsApp ou pelo Meet, né, pelo Google. Quer dizer, você tem vários instrumentos. Tudo isso aí são potencialidades que para nós na profissão é um benefício enorme. Imagine então para as crianças. Agora, é necessário que os adultos também aprendam a entrar em todas estas situações. Eu tenho recebido casos de crianças que estão viciadas em redes sociais ou viciadas em jogos, graças à evolução da tecnologia da internet que media, que dá as condições tecnológicas para que a gente possa navegar, mas que os pais desconhecem o que a criança ou o que o adolescente está jogando, que os pais não se interagem, ou o filho logo bem cedo começa a navegar no YouTube, mas não sabe o que está vendo, que filme que está vendo, e daqui a pouco eles se assustam com o vocabulário, com o conteúdo. Então, o que eu estou trazendo aqui é que tem que se abrir para que o meio internet, todas as suas tecnologias adjacentes, como eu estou citando aqui, seja benefício para a criança, desde que os pais entrem junto e participem junto deste processo. Senão, vai dar realmente num lugar muito ruim, como é o que está acontecendo, gente. Se você tem hoje quase 70% de crianças entre 4 e 8 anos que já têm o seu celular e acesso livre às redes, aquilo que a internet nos coloca, sem muito controle dos pais, então o resultado vai ser negativo. Por isso que ficar falando desta temática na ótica do que é negativo, às vezes não leva a lugar nenhum. A gente tem que trazer essa demanda na ótica de que como usar esta tecnologia a nosso favor. E a favor, então, do crescimento e desenvolvimento das crianças. O uso tem que ser monitorado sempre. E monitorado é estar junto, não é simplesmente deixar lá, escolher entrar quando o adulto está em casa. Definir também o horário de uso. Esta é uma regra que eu jogo que ajuda muito, porque não fica em aberto. Porque a criança, quando ela adentra na questão eletrônica,
na internet e começa a navegar em várias opções que a internet a coloca, no YouTube, desenhos, em jogos eletrônicos e assim por diante, ou até em redes sociais, ela vai querer o tempo todo estar pedindo. Se você delimita e faz o acordo do horário, e que esse horário não passe de 2 horas por dia, porque aí fica fácil se estiver na grade do desenvolvimento da criança. E também fazer esse controle de horário aos finais de semana, porque aos finais de semana, às vezes os pais liberam, e isso emburrece, porque aí a criança tende a ficar viciada se ela tiver muito tempo de acesso, porque ela vai memorizar objeto de prazer e de gozo a partir desse mecanismo dos jogos interativos, daquilo que ela está assistindo. Então ela vai se desconectar com o mundo, por isso que tem que ter horários, começo, meio e fim. Então, para trabalhar também e utilizar como pesquisa em, por exemplo, trabalhos de escola, que já tem até crianças de tenras idades em escola, que as escolas estão pedindo trabalhinho de casa. Então, de quando estiver fazendo trabalho de casa, que se faça o trabalho ou no laptop, não se fazer o trabalho de casa com o celular na mão. E não permitir que as redes sociais estejam conectadas, por exemplo, no laptop. Então, que vá lá diretamente na internet e vá diretamente nos links daquilo que foi indicado para se fazer a pesquisa. Vai lá diretamente no Google e vai pesquisar um objeto de pesquisa que a escola pediu para fazer, mas fazer junto com as crianças, porque senão ela começa também a navegar em outros territórios. Isso aí, então, são algumas dicas de 1 a 10 anos. São dicas que às vezes você vai falar, pô, mas será que eu vou conseguir? É melhor você buscar caminhos de interação, estar junto e monitorar sempre e acompanhar e direcionar os conteúdos conforme a faixa etária, sim, do que você liberar. E nesta faixa etária para crianças de 1 a 10 anos, você tem que delimitar também 2 horas após acordar, autorizar a entrar na rede, e 2 horas antes de dormir, cessar, desligar e não conectar em redes. É importante para que a criança, ao acordar, ela se interaja com o dia a dia, porque ela vai fazer muito mais cognição do que simplesmente ela já acorda e vai direto nos eletrônicos. E antes de dormir, o cérebro precisa de um tempo para esperar o sono chegar, para se preparar ao sono. Então é necessário, essa criança, por exemplo, vai dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite, ela se desconectar. Lógico, quando eu coloco de 1 a 10 anos, vocês vão observar que esta funcionalidade vai começar a ser mais exigida a partir dos 6, 7 anos, que a criança já começa a querer entrar com tudo nas redes. Antes dessa idade, 5 anos, 4 anos, 3, 2, ela segue muito mais o fluxo do que é colocado para ela no ambiente familiar. Lógico, se não tiver nenhum adulto dentro de casa, ela pode, ao invés de ir para a internet, ela vai para uma TV aberta, ou ela vai para uma TV a cabo e fica lá o tempo todo na TV, que também é um grande prejuízo. Então, quem está em casa tem que ter o controle do tempo dentro daquilo que se permite na questão dos eletrônicos. Agora, para a demanda de adolescentes, vamos dizer acima de 11 anos, regular o horário fixo, sim, dar a escolha para eles, sim, deixar com que eles façam a escolha do conteúdo, mas você tem que monitorar o que ele está tendo acesso, como está tendo acesso. É permitir entrar e viajar na internet quando há um adulto dentro de casa. Eu vejo que é muito arriscado, pelo menos de 11 até os 15 anos, essa liberdade que se dá. Os pais saem, vão viajar, ficam no final de semana, tem pais que deixam os filhos sozinhos em casa e liberar da internet. Uma que não é indicado os filhos nessa idade de 11 a 15 anos ficar sozinhos, e é necessário ter adulto monitorando. E quem estiver em casa monitorando tem que ter acessibilidade à internet, tem que saber manusear isso, tem que aprender a fazer isso. Agora, para acima de 15 anos, já é um pouco mais liberado o time. Lógico, você pode controlar qual é o tempo que se pode ficar na internet, sim, mas dá para você já liberar um pouco mais, deixar eles um pouco mais sozinhos nessa busca.
Porém, não deixar com que o sujeito fique no quarto fechado o dia inteiro, a madrugada toda, fazendo o que ele quer. Não, aí também você está entregando esse sujeito para uma dependência eletrônica. Limitar o tempo, sim, de uso e, ao mesmo tempo, controlar também, como na criança, 1 hora depois que se acorda de manhã, ter acessibilidade à questão da internet, e 1 hora antes de dormir também, para poder fazer aquele processo de sono com equidade, sono com valor, para que não se crie hábitos de sono com transtorno de sono, mas sim que o sono seja valorizado, porque se deixar, vara-se a madrugada. A gente tem visto muitos adolescentes varando a madrugada e chega de manhã, não consegue ter produtividade na escola para aquilo que estudam de manhã. Então esse controle é importante. Tanto para as crianças como para os adolescentes, é importante não liberar a internet aos finais de semana e manter sempre o controle de tempo, para que você possa potencializar o final de semana com atividades externas, esporte, lazer, interação. Ok? Então, segue aqui essas 2 demandas para crianças e para adolescentes. O que não pode é você também, como adulto, querer controlar os filhos e você mesmo não está controlando o seu hábito sobre a internet. A narrativa de muitos pais hoje é muito clara. Eles vão colocar o filho para dormir, vão para os seus quartos e ficam ali, grudados no celular, respondendo WhatsApp, participando de grupos de WhatsApp ou entrando nas redes sociais, por exemplo, como Instagram. E varam e vão dormir tarde. As crianças, mesmo que não estejam vendo, elas vão percebendo essa demanda também, e aquilo que você orienta eles não serve para eles, então eles vão rebelar contra esses falsos limites. Então segue aqui este tema e espero que você possa usufruir a internet, todos os seus benefícios de busca de conhecimento para a educação dos seus filhos. Então, não vale a pena apenas ficar criticando a internet ou ficar atacando o que ela tem para oferecer. É necessário adentrar-se nela de forma inteligente, participativa e interativa, como um olhar educativo. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo tema.